Olá, meus amigos e minhas amigas. Nós vamos gravar agora a terceira e última parte da aula de O Livro dos Espíritos do sábado, dia 27 de junho de 2020. Estamos estudando o livro segundo e agora nós terminamos o capítulo 6. Nós vamos para o capítulo 7, que se chama Retorno à Vida Corporal. Então nós estávamos falando do desencarne, agora nós vamos falar do reencarne, né? Estávamos falando de deixar o mundo corpóreo e ir para o mundo espiritual, agora vamos falar de deixar o mundo espiritual e vir para o mundo corpóreo. O primeiro item desse capítulo 7 chama Prelúdio do Retorno. A questão é a 330. Os espíritos conhecem a época em que terão que se reencarnar? Dependendo do grau, muito bem, sabem exatamente. Porque eles planejam isso, fazem reuniões, conversam, são orientados e às vezes sabem sim que o reencarne está próximo, sabe quem vai ser os pais, tudo isso foi amplamente debatido, discutido, conversado, então sabe. Outros casos têm uma percepção, né? Acho que está chegando o momento do meu reencarne aí, né? Já sei que eu vou ter que me reunir com tais espíritos lá, tal, tem uma noção. Outros não têm nenhuma consciência, não sabem nem que estão reencarnando, não é? Porque são espíritos que até na literatura espírita, não na obra básica, na literatura complementar, André Luiz e outros autores espirituais chegam a dizer que os espíritos, por tanto odiar, por tanto se comprazer no mal, acabam perdendo a forma humana, né? Ficam em forma ovoide, como descreve André Luiz, e perdem inclusive a consciência de si mesmo. Então, espíritos assim não vão, claro, saber que estão próximos do reencarne. Muitos dos natimortos, não estamos falando todos, são espíritos que passam tempo da gestação ali apenas para recuperar a sua forma humana. É uma permissão de Deus para que eles possam recuperar a forma humana. Então, espíritos assim não saberão, mas espíritos medianos, mais adiantados, participaram e, portanto, saberão o momento do reencarne. A 330A. A reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? Sim, exatamente isso, né? Quando a gente fala de fatalidade, fala assim, o que tem que é fatal, que não tem como escapar? Duas coisas. A morte, para nós que estamos encarnados, claro, e o progresso. Eu posso querer escapar da morte, driblar a morte, mas o corpo tem um limite, uma hora eu vou desencarnar. E o progresso, por mais que eu tente não progredir, isso é impossível também, né? Tudo de alguma maneira contribui para o progresso. Tem uma historinha, né? Uma piadinha até sobre essa coisa de enganar a morte, né? Que a morte veio, sabe, todo mundo conhece aquela figura medieval, né? Dos quatro cavaleiros do Apocalipse, a morte com aquela foice, né? Então que ela veio buscar uma pessoa, falou, ó, chegou a sua hora, tal. E que ele falou, não, mas agora que eu estou bem financeiramente, agora que eu estou bem com a minha vida organizada, eu não quero desencarnar, né? E aí então ele pede mais uma semana, fala para a morte, fala, olha, me dá mais uma semana. A morte fala, tá bom, vou te dar mais uma semana. Nessa semana, ele pensa, ele falou, preciso dar um jeito de enganar. A hora que a morte voltar, eu vou dar um jeito de enganá-la. E aí ele fala com o jardineiro ali que cuida dos jardins da casa dele, uma mansão. Falou, você não quer trocar? Você fica um dia, o jardineiro tinha mais ou menos o mesmo tipo físico dele, você se veste com as minhas roupas, você fica um dia de patrão aqui e eu fico um dia trabalhando no jardim com as suas roupas e tal. O jardineiro achou ótimo, falou, vamos, né, fazer a troca, se o senhor quer assim. E ele falou, desse jeito a morte vai chegar e vai levar o jardineiro, né, que estaria na condição de patrão. Aí, passada uma semana, a morte chega lá e fala, puxa,
né, ver ele todo feliz, porque o jardineiro estava curtindo ali a casa. Falei, eu não vou levar esse daí não. Aí ele olha para o lado de fora e vê o jardineiro, que então era o patrão vestido de jardineiro, fala, já que eu tenho que levar alguém, vou levar aquele lá, né? E leva. Essa é uma prova de que nós não conseguimos enganar a morte. Todos nós estamos obrigatoriamente, né, ligados a ela. E quando estamos no mundo espiritual, não conseguimos enganar a reencarnação. Por mais que a gente protele, uma hora a gente vai reencarnar. Questão 332. O espírito pode abreviar ou retardar o momento da reencarnação? Comecei respondendo a questão anterior, né? Pode. Ele pode pedir, através de preces, pedir para os protetores espirituais para abreviar. Falar, não, eu preciso pagar minhas contas, deixa eu ir, né? E às vezes consegue-se então montar uma estrutura para que aquele espírito reencarne, digamos, antes da hora. Mas claro, não sem planejamento. É o contrário, ele foge. Várias vezes eu já atendi em reuniões mediúnicas espíritos que estão na fila da reencarnação e estão fugindo. E às vezes eles trazem esses espíritos à reunião mediúnica e ali de alguma maneira já, eu vou usar um termo não muito adequado, mas aprisionam, né? Já pegam esse espírito e levam para o processo reencarnatório. E eles não querem, eles relutam, eles falam, não, mas eu não quero, eu vou falhar de novo, tem medo, né? Então eles retardam, mas chega uma hora que são obrigados a cumprir a lei do progresso aí. A questão 333. Se um espírito se sentisse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e não tivesse a ambição de se elevar, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Então a pergunta é se no mundo espiritual, tá bom aqui, né? Imagina quem assistiu o filme Nosso Lar, aquela situação mediana, né? Não são espíritos perfeitos, puros, são espíritos da nossa condição aí, mas está feliz, fala, eu estou tão feliz aqui desse jeito, deixa assim. Pode, a pergunta, ele ficar indefinidamente lá? Não, né? Ele pode protelar, tal, mas uma hora ele vai sentir necessidade, vai pedir para reencarnar. Por quê? Imagine que todos os que estavam mais próximos comecem a progredir e ele vai ficando para trás. Ele fala assim, eu não quero, estava bom aqui porque eu estava com os que eu amava, mas agora os que eu amava, os que eu amo, melhor dizendo, estão num grau superior e eu fiquei para trás, por favor, me deixe reencarnar. Então o espírito pode sim protelar, mas uma hora ele vai até perceber que aquilo não tem jeito e vai querer o progresso, né? É o destino de todos nós o progresso. A última questão da nossa aula de hoje vai ser a questão 334. A união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Existe um planejamento. Nem sempre o espírito participou desse planejamento, como eu disse, mas nada acontece por acaso. Existe um planejamento, existe todo... Por exemplo, um casal que não é casado, né, uma saída fortuita, se encontraram, tiveram uma relação sexual e houve uma gravidez. Fala, puxa, aquilo foi uma gravidez não planejada, né? Eu me lembro que a Jurema e o Eurico, que são médicos, né, ginecologistas e frequentadores da nossa casa, nós preparávamos um estudo junto uma vez e alguém usou a expressão gravidez indesejada e a Jurema corrigiu, falou, olha, melhor a gente falar em gravidez não planejada, né? Então, para o casal que se encontrou às vezes na primeira vez e teve a relação sexual e engravidou, foi uma gravidez não planejada. Mas a espiritualidade superior, não os medianos, a espiritualidade superior já tinha isso no planejamento e já sabe qual espírito deve ser de alguma maneira ligado àquele corpo em formação. Então, para nós é incompreensível isso, né? Mas foi uma coisa ali que aconteceu em tão pouco tempo, como? Mas os espíritos superiores têm uma visão muito mais ampliada do que a nossa. Um abraço a todos.